Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos fazer uma nova entrevista aqui, né? Mas eu queria fazer dois esclarecimentos antes. O primeiro é que algumas pessoas perguntam para mim se eu estou apoiando algum candidato, até agora a gente só fez com vereador, algum desses candidatos que estão pleiteando o cargo de vereador. Na verdade, a gente não está apoiando os candidatos, a gente abre um canal, né, para que eles possam divulgar as ideias, divulgar as propostas, e que as pessoas que assistem esse canal aqui possam ver o que eles têm para dizer, né? Então, não é um apoio do canal ao candidato, é um apoio às ideias dos candidatos. E aí as pessoas podem se informar melhor de como essa pessoa pensa, o que ele imagina, se eleito for, sobre a atuação dele no cargo de vereador no município de Petrópolis. A outra questão é que aqui a gente faz parte de uma associação de moradores, né? Que é a Associação de Moradores do Entorno da Pedra do Quitandinha, a AMEPEC, e a gente já recebeu alguns candidatos a vereador e recebemos o candidato a prefeito Ingo Rames. O Eduardo do Blog, candidato Eduardo do Blog, ele desconfirmou 2 vezes o compromisso que ele tinha agendado com a gente. Então, a gente não teve oportunidade de falar com o Eduardo do Blog, mas nós falamos com o Ingo Rames. Inclusive, a gente apresentou uma carta compromisso que tem a ver com itens, né, com propostas sobre a moralidade pública, né, que implica na boa gestão, né, na gestão honesta, né, de quem assumirá a cadeira de prefeito, né? Mas ele foi o único candidato que efetivamente a gente conversou. E ele diz que ia submeter o jurídico dele para saber da possibilidade dele poder assinar essa carta compromisso ou não. E até o presente momento ele não nos deu retorno. Com base nesses esclarecimentos, nós vamos iniciar a nossa entrevista com o Heitor. Como é um período eleitoral, nós vamos centrar as perguntas na questão eleitoral, na questão do voto, né? Heitor, então vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta: você acha que o voto tem consequência na vida das pessoas? Você pode argumentar por que você acha isso? Porque se você votar numa pessoa ruim, você vai ser uma pessoa, vai comandar a cidade ruim. Sim, se você escolher mal, vai ter consequências ruins, porque aquela pessoa não é a mais adequada para ocupar aquele cargo eletivo. É isso, né? Então tá bom, é exatamente isso. Você lembra lá quem que pode votar? Obrigatoriamente? Quem são? Os maiores de 18 anos, não é isso? E quem facultativamente pode votar, que são quem? Entre 16 e 18. E os analfabetos. E os maiores de quantos anos? 70 anos. Os maiores de 70 anos. Certo? Então, obrigatoriamente, os maiores de 18 anos. Facultativamente, os analfabetos. Os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segunda pergunta. Se você fosse eleitor, você não é, porque você não tem idade ainda, certo? Você tem quantos anos? 10 anos. Quais seriam os requisitos avaliados para o candidato merecer seu voto? Honestidade. Honestidade, esse é um requisito. Outro, você analisaria outro? Currículo dele, o que ele tem para as propostas. Propostas. É importante ver as propostas, o que ele tem como ideia, né, assim, para efetivamente, se eleito for, aplicar no mandato dele, certo? Vamos lá, então. Se o seu candidato fosse eleito, você cobraria dele uma conduta compatível com as promessas feitas por esse candidato? E como você faria isso?
Não sei. É difícil, né? Então, assim, o compromisso de um candidato com as promessas dele deve ser o que vai moldar a conduta dele no cargo. Não é verdade? Então, tá bom. 5. Se você pudesse dar um conselho para o eleitor na hora de escolher um candidato, qual seria esse conselho? Ter bons projetos. Ter bons projetos. Ter bom projeto. Então tá bom, ter bons projetos. A última pergunta. A última pergunta, essa daqui é imaginando que você fosse um candidato. Você gosta muito de figurinha de Pokémon, não gosta? Imagina que um candidato falasse com você o seguinte: Heitor, se você votar em mim, eu vou te dar 100 figurinhas de Pokémon. Você aceitaria essa proposta? Você votaria nesse candidato em troca das 100 figurinhas de Pokémon, 100 figurinhas raras, não repetidas? Você aceitaria fazer essa troca? O teu voto pelas figurinhas? Não, Não. Por que você não aceitaria? porque seria uma compra do meu Seria voto. uma compra do seu voto. E comprar o voto é uma coisa abominável, né? E vender o voto também é uma situação muito ruim, certo? Até porque essa pessoa que compra o seu voto, ele com certeza ele vende o voto dele. Não é verdade? Só se o coisa comprar seu voto, mas você já fosse votar nele. Não, mas aí ele não vai. Se você vai votar nele por convicção, porque ele não precisaria te convencer de compra de voto. A pergunta não é essa. A pergunta é: ele te oferece 100 figurinhas de Pokémon, figurinhas raras, em troca do seu voto. E aí você tem que dizer: eu vou votar ou não vou votar. Você disse que votaria ou não votaria? Não. Não, votaria. Então, essa é a pergunta. A questão de. Outra questão aleatória, a convicção do voto que você tem, não é a pergunta. Tá bom? Vamos fazer as considerações finais, que a gente tem um abraço para mandar para 2 pessoas, não é? Elas trabalham lá na UBS do Quitandinha, né, que é a Unidade Básica de Saúde. Elas trabalham lá no setor de vacina. E você se lembra do nome delas? Sim. Qual é o nome delas? Fátima e Vanessa. E Vanessa, que é a irmã da Priscila. Então tá bom. Então, um abraço para Fátima e para Vanessa, irmã da Priscila, que nos atendeu muito bem. Inclusive falou que a gente deveria falar no vídeo sobre a importância das pessoas se vacinarem, não é? Porque é muito importante, né, para as pessoas se vacinarem, para ter, né, saúde, né, e estar sempre com a carteira de vacinação em dia. Não foi isso? E eu quero mandar um abraço para minha família e para Fátima, que trabalha aqui. Ah, Fátima. Casa. Entendeu. Entendi. Então tá bom. É isso, né? E tchau. Tchau, obrigado.